pessoal, estamos aqui hoje no mais um Gabicast. Essa temporada tá maravilhosa, só vozes assim que têm feito diferença na cidade, nas nações, né? E Deus tem me dado esse presente de trazer essas pessoas aqui, né? De trazer essas mulheres aqui que tem sido uma voz, né? Uma voz de resiliência, uma voz de sonho, uma voz de assumir a sua posição na sociedade, assumir a sua posição como mulher, como mãe, como esposa, como dona de casa, né? E que cada uma tem tido assim histórias tremendas para contar, né? Histórias para inspirar, histórias para dizer assim, olha só, seja uma voz também. Não é porque você não é famosa, não é porque você não é uma celebridade pública que você não tem algo para contar. Pelo contrário, nos bastidores, por trás das malhadas, é que são forjadas as melhores histórias. Então nós queremos que você saia de trás da sua casa, de trás do seu trabalho, de trás da onde você estiver e vem pra cá ser uma voz, né? E tem sido esse o nosso propósito. Quero aproveitar para lembrar você que, olha só, juntas nós somos mais fortes. E esse livro tem sido a realização de um sonho meu, aonde eu me reúno com 32 mulheres do país e fora do país para contarmos nossas histórias, para vencermos nossos rótulos, nossos desafios. E tem histórias aqui que mulheres têm me ligado e têm chorado de ver, têm se identificado e têm visto assim, poxa, eu também posso ser, eu também posso escrever, né? Então, se você quiser comprar esse livro, chama a gente no direct, abençoe uma vida, uma história que precisa recomeçar, ok? Beijo no seu coração. Então, queridos, sem mais delongas, hoje eu estou aqui com uma mulher que eu vou deixar ela se apresentar, né? E é uma mulher que Deus tem trazido para estar perto de mim nesse tempo, né? Onde Deus tem estreitado nossos laços do nada, né? A gente se conhecia de nos vermos em alguns lugares, né? A nossa história, a gente já se encontrou em alguns lugares, mas Deus, ele é aquele que forja todas as coisas, né? E naturalmente, de uma forma natural. E ela tem vindo para estar mais perto de mim, a gente tem se conhecido mais, e como é bom quando Deus coloca mulheres do seu lado, que você vê que são mulheres de Deus, mulheres inspiradoras, né? E Deus tem me presenteado. A gente ora e Deus presenteia, né? E a gente tem conhecido um pouquinho mais da vida da outra. Tem sido, assim, um tempo muito gostoso. E eu vou deixar ela se apresentar. Tenho a honra de fazer o primeiro podcast dela, né? Isso para mim é uma honra, porque Deus, todas as mulheres que Deus tem trago aqui, tem sido o primeiro podcast, então são presentes de Deus, né? Cada mulher que senta aqui, eu pergunto, não, nunca fiz podcast, primeiro com você. Olha só, você ser pioneira, né? Para levar a voz dessas mulheres, para que as pessoas possam conhecer mais a história da mulher, a mulher que está por trás daquilo que ela tem feito. E é tremendo. Eu vou deixar ela se apresentar, faço esse suspense todo, né? Mas eu vou deixar ela se apresentar, ela vai, como eu disse para ela, assim, vou orientar, ela vai olhar para aquela câmera e ela vai se apresentar aqui para vocês, vai dizer quem ela é, tá bom? Vamos lá? Olhando para aquela câmera. Olá, pastora Gabi, é um prazer conhecer a pastora Gabi. Eu sou a Márcia Valentim, vereadora na cidade de Teresópolis, cristã, desde criança, né, nasci ali servindo a Deus na igreja. E é um prazer estar aqui, pastora. Um prazer mesmo ter conhecido a pastora Gabriela, como ela disse, né? Era mais de longe. Agora eu conheço de perto, né? De conviver um pouquinho. É uma história linda, né? Você tem inspirado muitas mulheres nessa geração, né? E eu creio que, eu já falei isso para a pastora Gabi, Deus fará grandes coisas. E o primeiro podcast hoje, é um prazer estar aqui fazendo esse podcast com você. Esse momento, né, de bate-papo, né? E assim, desde que a gente, né, Deus colocou no nosso coração para te chamar aqui, porque a gente precisa, né, de mais mulheres, né, que se posicionem nesse tempo como uma voz de mudança em todas as áreas, né, Márcia? É verdade, porque muitas mulheres hoje se veem incapacitadas, né? Elas não se veem capazes de realizar algo grande, né? Mas eu costumo dizer que a gente não tem que pensar em realizar algo grande, mas a gente tem que pensar
em primeiro, né? Como diz a palavra de Deus, buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. E quando você, mesmo que aquilo que você faça seja algo aparentemente pequeno, mas se você faz bem feito, se você faz com excelência, se você faz de coração, servindo a Deus, Ele vai te colocar em lugares grandes. Não porque é uma intenção sua, mas porque você está fazendo o bem feito no primeiro momento. Quem promove a gente é o Senhor, né? Exato. E foi assim comigo. Né? Eu era uma adolescente muito tímida, pastora. Tímida. Né? Eu não me imaginava hoje ter uma cadeira na Câmara, né? Ter um mandato de vereadora. Porque lá atrás eu tinha outros planos. Mas em tudo servindo a Deus, né? Em tudo colocando as minhas questões para Deus. Até que um dia Ele me chamou para fazer algo totalmente diferente daquilo que eu fazia. Né, eu trabalhava em banco, né? Rede bancária. A gente conversou naquele dia, né? Exato. E um dia Deus me chamou e disse o seguinte para mim: você não vai mais trabalhar com número, você vai trabalhar com pessoas. Eu e meu esposo, né? A gente sempre fez assim tudo muito junto, né? Não sempre, mas a partir do 7º ano de casados, que eu entendi que eu precisava ser aquela mulher virtuosa, aquela mulher que ajuda o marido, aquela mulher que está acompanhando, sendo parceira realmente do esposo. E eu me envolvi tanto naquilo que ele fazia, que era política, né, que eu passei a ver a boa intenção na política. Eu passei a ver o lado bom. Porque a política, ela significa a arte de fazer o bem. E eu, na essência mais verdadeira e mais pura de fazer o bem, é o que eu queria, naquele momento, acompanhar o meu marido, porque ele via o bem na política. E aí... Isso é um quebra de paradigma, né, Márcia? Exato. Porque a gente traz esse preconceito. Sim. Por a gente ouvir tantas coisas, né? A gente cria barreiras. E a mulher cria, né? E é tão importante a gente olhar a pessoa como cada um de forma individual. Exatamente. Né? Seja quem for. O político de forma individual. Né? Quem é essa pessoa aqui? Eu não vou, né, generalizar, tem uma mas pessoa, quem é essa? Né? Exato. Tem uma pessoa com uma história, com um legado, né? Que Deus a chamou para aquilo dali, né? Que Deus permitiu. Então, hoje eu vejo assim tudo que Deus fez, que lá atrás eu não acreditava, né? Se lá atrás você me perguntasse, se pastora, você ia ser vereadora você vai ser vereadora, eu falo, não, que isso não está nos meus planos. Mas só que o que aconteceu? Nós começamos, né, eu e o Cleiton juntos, nós começamos um projeto social que a gente fazia ali para poder realmente ajudar as pessoas a crescerem, a se profissionalizar e a gerar renda para suas casas. Né? Nasceu na nossa casa um projeto social. Eu trabalhava no banco, como eu disse, meu marido sempre foi da área política, ele gosta disso, né? E aí, quando Deus me chamou dizendo que eu ia trabalhar com pessoas, nós ficamos desempregados, os dois. Eu sem trabalho, meu marido sem trabalho, e tínhamos o sonho de abrir um projeto social onde muitas mulheres que não poderiam trabalhar fora, que não tiveram oportunidade, que não tinham condições financeiras de fazer um curso, elas entrariam no projeto, se inscreveriam num curso profissionalizante, aprenderiam, começariam a trabalhar naquilo e a gerar renda para suas casas. Hoje temos histórias. E no momento pior da vida de vocês, né? Assim, sem dinheiro, exato, desempregados, né? Éramos improváveis, né? Nós precisamos de recurso financeiro. Nós íamos aos empresários da cidade, amigos, pessoas que confiavam na gente, e a gente falava, olha, a gente quer abrir um projeto social e você pode nos ajudar como professor? E aí, pastora, nós pegamos coisas que nós tínhamos em casa, a nossa geladeira, a nossa mesa, levamos para o projeto, começamos a inscrição e muitas pessoas chegavam assim, né, meio desconfiadas. Será que existe um curso gratuito? Curso de cabeleireiro gratuito? Um curso de informática? Pegadinha, né? Não é pagar possível, alguma né? coisa no final. Exatamente. E interessante que quando a gente buscava ajudas, algumas pessoas falavam assim, vocês estão desempregados, vocês vão dar curso de graça para as pessoas. E a gente falava, vamos, a gente quer fazer isso. E Deus está impulsionando para isso acontecer. Mas tiveram aquelas que acreditaram. Tiveram aquelas que, empresários, né? Eu posso citar alguns? Pode. Por exemplo, a Casa Irene. O Carlos, ele nos viu carregando ali uns computadores velhos, usados. Nós ganhamos para poder consertar, para dar o curso de informática. E ele falou assim, nós cumprimentamos e ele, mas isso aqui é para quê? E aí a gente respondeu, isso aqui
São computadores que nós vamos consertar, porque a gente tem um sonho de dar curso gratuito para as crianças, para as mulheres que têm seus filhos pequenos e não podem trabalhar fora, não podem fazer um curso. E ele falou assim, eu quero ajudar esse projeto. Durante anos, o Carlos patrocinou e pagava, né, a professora de cabeleireiro. E as alunas que entravam ali, um curso de cabeleireiro gratuito, eu falei, tem um empresário que está ajudando. Nós temos história, pastora, de mulheres que chegaram no projeto desempregada, sem expectativa nenhuma, sem esperança nenhuma, porque ouviu dizer que havia um projeto social e ela confiou naquilo que ela poderia ser ou fazer, e aí, meses depois, ela se formou e hoje tem o seu salão de cabeleireiro. Gente, que coisa linda. Né? Onde a gente anda na cidade, até fora daqui, salões de cabeleireiro, né? Salões de manicure, e elas estão no mercado, elas estão trabalhando, cresceram profissionalmente, hoje estão ensinando outras mulheres. Então, assim, estão dando aquilo que elas receberam, né? Exato. Estão dando o que recebeu. Isso é uma forma, assim, de gratidão muito boa com Deus. Né? E Deus hoje disponibiliza tantas coisas pra gente. Para você, mulher que está nos ouvindo, Ele está disponibilizando. E às vezes nós não vemos. Então é importantíssimo a gente ter esse olhar sensível, às né? vezes a gente foca só ali no problema que a gente está passando e não percebe que tem como sair. Tem jeito, é só a gente procurar, né? Exato. E aí o tempo foi passando, né? O projeto hoje, ele tem 14 ou 15 anos, né, de existência. Passa rápido, né? Passa rápido. Né? O meu marido foi vereador, o Cleiton foi vereador. E vinha mandato, às vezes sem mandato, o projeto ele nunca parou, ele sempre continuou. Mas só que eu me envolvi tanto, né, ajudando o Cleiton no mandato, eu me envolvi tanto que eu passei a gostar e passei a ver e a entender que é possível fazer política fazendo bem, com compromisso. Né, que às vezes muitos falam assim, é obrigação, mas não é por compromisso mesmo, é por amor, né, por servir a nossa população. E aí eu vim candidato, o Cleiton me abençoou e falou, Márcia, é a sua vez, né, você vai vir. E eu fiquei naquele espanto, mas assim, hoje, né, eu aceitei aquilo que Deus estava me disponibilizando, né, eu vi como uma oportunidade, uma porta que Deus estava abrindo para que hoje eu fosse uma voz, né, representando as mulheres, a parte mais vulnerável, né, da nossa população. E claro, a vereança é para todos, né? Uhum. E nós somos o vereador, né? A vereadora é a ponte entre a população e entre o executivo. Muitas mulheres hoje vão à Câmara, né? Coisas que elas não iam. Não iam. Hoje elas vão. Eu vim falar com a vereadora Márcia Valentim, né? Olha, tem um problema na minha rua, a minha servidão está com problema. E como é bom receber essas mulheres. E quantas vezes a gente recebe as mulheres no gabinete, né? Homens também. E a gente faz oração, né? A gente fala do Deus vivo. E tem coisas que vai pelo sobrenatural mesmo. Imagina. Coisas que aos olhos humanos é impossível. E aí a gente vai, como eu falei, né, a gente conversando, a gente vai marchando, a gente vai clamando o sangue de Jesus, e tem coisas que ficam travadas, mas só Deus mesmo que vai abrir porta e vai fazer acontecer. E a gente vê, né, se a gente olhar para trás, né, fizer uma linha do tempo, né, até mesmo de antes de vocês estarem lá naquele momento onde a gente conversou tanto e vocês não tinham recurso. Às vezes tudo que a gente fala assim, não, eu preciso de dinheiro para fazer. Não, a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa, né, de atitude, porque quando a gente se alinha ao que Deus tem, Ele manda pessoas para nos ajudar. É verdade. Né? E muitas vezes, né, quando eu entro nas salas, que eu vejo ali as mulheres, né, fazendo pintura em tecido, fazendo cursos terapêuticos, a gente não sabe onde isso vai levar. E eu chego e falo para elas assim, olha, nós abrimos o projeto sem dinheiro. No início, a gente não tinha apoio mesmo, né? Nós abrimos pela fé, era um computador velho que a gente consertou. E aí eu falo assim, não precisa de recurso financeiro. Se não tiver pessoas apoiando e você tem um sonho, dá o primeiro passo. E é pela fé, né? Porque a fé é a prova daquilo que você não está vendo, né? É o firme fundamento daquilo que você espera. E se eu espero um dia ter um projeto social com pessoas ali aprendendo, eu começo a ver, começo a visualizar aquilo pelos olhos da fé e começo a trabalhar para que aquilo aconteça, né? E realmente foi assim, né? Eu falo para elas, dê o primeiro passo. Você tem um sonho de montar um salão de cabeleireira, de ter uma estrutura, né, para poder ter ali, vender seu bolo, seu salgado. Dê o primeiro passo com aquilo que você tem. É com o que você tem.
Que muitas vezes a gente espera ter muita E o coisa. profeta perguntou, né? O que você tem em casa? Exato. Não foi isso que ele Exato. perguntou pra viúva, né? Ele perguntou isso para a viúva. E ela tinha só um pouquinho de farinha, né, na panela, e um pouco de azeite. Isso aí. E aí ela, pela fé dela e por aquilo que ela usou, com o pouco que ela tinha, Deus fez coisas grandes, né? E a gente tava aqui, né? A gente acabou de, nos bastidores aqui, né, cruzar com outra entrevistada, né? E, gente, ela falando assim, olha, a gente acabou de, né, ela ficou 14 anos num país perseguido, né, Márcia? Sim. E a hora que ela chegou, ela falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, Gabi. Eu usei a estratégia que eu aprendi na Márcia de fazer bolo. Foi. E viu ela falando Sim. isso, né? E ela falou assim, e o que eu aprendi, eu ensinei no meu país para as mulheres, né? Ela aprendeu aqui em Teresópolis, no bairro São Pedro, fazendo curso de bolos e salgados, e foi para fora do país, Num na país missão perseguido. de evangelizar, num país perseguido, e levou o curso. Né? Como teve uma outra também, Não missionária, que fez o curso de biscuit e levou para a África. Então, assim, são histórias, pastora, são histórias que a gente se emociona muito. E a gente fala, vale a pena. Né? Se eu tivesse que passar por todo o processo, que às vezes quem tá me conhecendo agora não sabe todo o processo, como foi. Mas eu passei por todo o processo, assim, confiando que Deus faria grandes coisas. Né? Foi espinhoso, foi duro passar por muita coisa. Mas hoje eu passaria de novo, porque valeu a pena. Né? Quando a gente vê um jovem que está lá no curso, fazendo um curso de garçom, por exemplo, e depois você recebe uma cartinha, né, que fala assim, olha, eu deixei de vender drogas depois que eu entendi que eu posso ter uma profissão, que eu posso crescer, que eu posso mudar as coisas. Que eu posso ser aceito, né? Posso mudar a história da minha vida, da minha família, né? Então, como ele, né, pessoas que pararam de vender drogas. E muda a história de uma família inteira. Isso aí. Né? Então, assim, é muito importante a gente estar sensível àquilo que o Espírito Santo quer fazer, para a gente se colocar à disposição e à dispensação também, né? Porque como eu disse no início, toda timidez poderia me impedir de chegar. E a gente né? eu vou falar até um pouquinho sobre isso, né? Exatamente, mas eu me tomei de coragem, né? Acho que Deus que me deu aquela coragem naquele momento para dizer sim e para dizer que eu posso, para dizer que eu tô como é que eu vou dizer, disponível para aquilo que Deus quer realizar através do mandato como vereadora. Né? Então, e a gente vai se deixando Deus usar, né? Hoje, quantas pessoas que nos procuram, quantas pessoas que falam assim, olha, valeu a pena, né? Ter confiado, volto a você, valeu a pena porque eu estou vendo o seu trabalho. Né? Porque testifica mesmo, quando você faz uma coisa com seriedade. Isso vai reverberar, isso vai aparecer. Exato, né? Exatamente. Às vezes a gente não precisa, né? Porque eu acho assim que o que a gente faz na nossa vida, em tudo que a gente faz, quando a gente faz com amor, com seriedade, isso vai aparecer. Sim. Isso vai gerar fruto, né? Às vezes as e pessoas... é natural, né? De uma forma natural, não de uma forma forçada. É claro que muitas vezes a gente, igual eu, né? A gente estava muito conversando sobre isso. Eu precisei entender que eu precisava me expor diante de Instagram, diante do canal, né? E às vezes a gente quer ficar escondida, né? Porque mesmo ministrando numa igreja, sendo pastora, você tá lá dentro de um universo, quem tá lá tá te vendo. Mas quando você vai pra uma mídia, que você começa a aparecer, você começa a ver tua cara, né? A gente paga um preço. É verdade. E às vezes a gente não quer isso. Mas eu entendi que eu precisava também me expor. Hoje o programa não existiria, eu não estaria trazendo tantas mulheres de Deus aqui se eu não tivesse assumido esse propósito que Deus me colocou há anos atrás. E não tem a ver só com a gente, né? Não é... Porque Deus ele tem toda uma história e todo um propósito, né? E toda uma promessa, mas que envolvem outras pessoas. Não é sobre nós, né? Exato. É sobre quem nós vamos tocar. Sim. É sobre o que vai acontecer a partir de nós. É por isso que, às vezes, mesmo sem querer, né? Deus deu o dom, Deus gosta, né? E, às vezes, a gente reluta, né? Eu relutei muitos anos pra me expor assim, né? Sim. E tem um tempo certo também, né? Porque às vezes a gente quer pular as fases, né? Quer pular o processo, quer ir direto lá no se expor.
E nem sempre, E nem sempre é a gente também assim, tem não. que estar preparado, Exato, né? Tem que estar com o coração. E tem hora que Deus mesmo nos esconde, né, Nos pastora? esconde, Talvez esse processo aí, né, uma mulher que esteja nos ouvindo, esse processo que você está passando, talvez de angústia, de sofrimento, é nesse processo mesmo que Deus vai trabalhar e vai fazer algo grande, porque não tem como a gente ver no processo. Não. Né? Porque é necessário passar por ele e sofrer as dores dele. Mas ele o fim, né, dele, não sei se a palavra é fim, mas durante a trajetória do projeto, no final vai ser algo divino, né? Vai ser algo sobrenatural, vai ser aquilo que Deus só vai realizar por causa do processo. Então é necessário a gente viver cada fase, né? Cada momento que você tá. Porque uma hora a gente está pronta, outra hora a gente ainda não está. E aí a gente vê outras mulheres que estão prontas mais à frente e você fala, e quando é a minha vez? É verdade. Mas vai ser no momento certo, no momento oportuno, né? E, né, Márcia, a gente conversando, né? Você veio de uma origem também humilde, né? Uma origem onde você precisou batalhar as suas coisas, né? Mesmo quando você foi ser bancária. Exato. E você foi ter, né, uma condição melhor, o emprego que na época, né? Quando você entrou para ser bancária, era um emprego dos sonhos de muitas pessoas. Na verdade, eu comecei com 15 anos, né, trabalhando fora. Eu comecei numa fábrica, depois da fábrica eu fui pro comércio, e do comércio eu me casei, né, quando eu trabalhava ali já no banco, né, porque eu trabalhei no comércio, depois fui pra rede bancária. Me casei, e aí entrei na faculdade, já estava casada, né, com 3 anos de casadas eu engravidei, entrei em tratamento especial na faculdade por causa da licença maternidade, mas não parei. Né? Porque assim, eu sempre vi uma coisa também, né? Por mais que as dificuldades apareçam, tudo que eu comecei, eu gostei de ir até o final, né? Eu não me lembro assim de nada que eu comecei que eu tenha parado no meio do caminho, né? Eu fui até o final. Então, assim, importante porque senão você acaba perdendo aquele tempo, né? Se você tá em algo que dura 4 anos para recuperar, né? Exato. Você está num curso, né, numa faculdade que ela dura 4, 5 anos, por que fazer 2? Né? Claro que cada um tem uma história, né? De repente teve uma ocasião específica, mas assim, por mais dificuldades que eu tive, né? De fábrica, de comércio, aí banco, entrei na faculdade, trabalhava, graduei, fazia faculdade e tinha filho. Sim, e tinha uma filha. Bebê. Né? Então era uma correria só. Né? E me graduei em administração de empresas, depois fiz recursos humanos e sempre assim, eu vejo muito que a gente sempre tem oportunidade de crescer, sempre tem oportunidade de melhorar, de aprender, né? A gente tem que ter um coração ensinável, que a gente não sabe nada, a gente está sempre aprendendo, né? Com a vida, com as experiências, com outras pessoas. Estou aprendendo com a pastora Gabriela. Então, assim, tem sido bênção, né? Tudo que Deus tem feito. Claro que não é fácil. Não é fácil. E quando a gente anda na rua, né? As pessoas param, perguntam, né? Nós somos cobrados, né? Por tantas coisas. Mas, assim, a partir do momento que você entra num cargo público, você tem que entender que vai ser cobrado e você tem que batalhar para que as coisas aconteçam, para que você faça acontecer. Isso faz parte do que você assumiu, né? Da missão que você assumiu, né? Como todas as coisas. Como todas as coisas, seja um empresário, seja um pastor, um líder de outra comunidade, um professor, né? Um professor, ele tem um compromisso de ensino. A dona de casa, né? Ela tem compromisso com o horário do almoço. Isso aí. Né? Com a hora do banho dos filhos, de levar para a escola. Então, mas tudo isso, né, que Deus traz pra gente, a gente tem que ver como uma bênção, né? A família é bênção. Quantos colocam a família como peso, né? E reclamam. Não posso ter da minha família. Exato. Né? Mas a família é bênção, né? Quantos querem ter uma família, quantos desejam construir uma família. E Deus tem dado, né, tantas coisas que a gente tem que agradecer e valorizar aquilo que tem chegado às nossas mãos pra gente cuidar. Seja um mandato, seja um pastoreio, seja um ensino, lecionar, um ensino, em tudo. Seja fazer aquela comidinha saborosa. Por que não fazer com amor, com prazer? E outra coisa, pastora, eu não gostava muito, na época que eu casei, eu não gostava muito de cozinhar. Porque eu trabalhava fora o dia inteiro, eu era aquela pessoa assim mais independente, até que Deus me cobrou. Isso que eu ia falar, né? Porque a gente que começa muito nova a trabalhar, sim, a gente cria um ritmo muito independente, né?
E aí, tipo assim, eu tô acostumada a ter, né? A gente tá acostumada a ter o nosso dinheiro, a gente trabalha fora. Exato. Então, assim, a gente acaba, muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, igual você falou, né? De entender o que é também você valorizar uma família, né? E assim, entender o que é ser mãe, o que é ser filha, o que é ser esposa, Isso. porque a independência, muitas vezes, que a gente cria desde cedo trabalhando, distancia a gente um pouco disso, né? Exatamente. Você tá focada, E né, você naquilo. fica cansada, É. né? Igual você falou, né? Ficava cansada, trabalhava fora. Claro, mas aí eu só fui entender, com 7 anos de casada, eu só fui entender o que é ser esposa, o que é ser mãe, o que é ter uma casa para cuidar, porque eu passei a valorizar a minha casa. Eu só poderia estar bem lá fora do meu trabalho se dentro da minha casa eu Exatamente. fizesse com que tivesse tudo bem. Né? A comidinha feita, e Deus me cobrava. Ele falava, olha, sua filha está crescendo, você é responsável pelo alimento dela, pelo alimento do seu esposo. E aí aquilo eu comecei a fazer com prazer, comecei a fazer com amor. Hoje meu marido elogia minha comida, né? Coisas que lá atrás, gente, eu estava aprendendo casada ainda. Então hoje eu tenho o prazer de fazer almoço, como eu fiz no domingo. Eu fiz uma vaca atolada, né? E quando você vê a família elogiando, é o que vale a pena. Quando você põe a mesa no café da manhã, que seja aquela mesinha mais simples, com aquela bolachinha, com aquele cafezinho, que seja purinho, mas foi feito com amor. E Deus começa a abençoar. E Deus começa a fazer coisas grandes. Porque se eu continuasse com aquela minha independência, talvez hoje Deus não me daria o mandato. É verdade. Né? Então, assim, é preciso reconhecer, né, o nosso papel, onde a gente está, a nossa identidade, porque quantas vezes mulheres são influenciadas aí pelo feminismo, né, influenciadas por essa força aí que a sociedade coloca, né, como a mulher independente. Isso é um perigo muito grande. É verdade. A mulher tem a sua força, sim. A mulher tem as suas características, né, as suas habilidades, mas antes disso, ela é mãe. Isso aí. Ela é esposa. Ela é serva de Deus. E a gente não abandonar os papéis que a gente tem, né? Não, exatamente. Eu sempre fui mulher independente, sempre trabalhei, sempre tive minhas coisas, né? A gente sempre foi forte. Mas uma coisa é você confundir o direito de lutar, né? Por coisas que a gente sabe que a gente ainda passa e existe. Outra coisa é você distorcer isso. Exatamente. Então, o papel que Deus deu, né, é para ser feito assim, com muito temor, né? Naquilo que Ele... Porque primeiro você vê se está tudo bem em casa, vê se as coisas estão em ordem, né? Quando Deus falou para Ezequias, né? Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Né? Então, hoje, se a gente se perguntar, né, o que eu preciso colocar em ordem, é isso aí mesmo que você está pensando. São as coisas da sua casa. Né? É aquilo que está pendente, é aquilo que está em falta. Aí depois, sim, você vai ter o teu trabalho, né, o teu ministério, as suas causas, né, respondidas em Deus. Mas a gente também precisa ter essa obediência, né? Esse temor a Deus. E Deus, eu vejo que Ele vai desconstruindo mesmo, tratando, né? Igual fez com você. Eu me lembro que teve uma fase da minha vida, como eu sempre trabalhei fora, sempre tive meu dinheiro também, trabalhava em empresas grandes e tal, teve uma época da minha vida que Deus me tirou do trabalho e eu precisei ficar em casa, com uns 2 anos, dependendo financeiramente do meu marido, tendo que pedir dinheiro a ele para fazer um cabelo, para fazer uma unha, para comprar uma coisa. Para muita gente isso pode não parecer nada, mas para mim, que sempre trabalhei fora, nossa, isso foi o caos. Imagino, né? Não era o que você queria estar fazendo, né? Tipo assim, ai meu Deus, tem que pedir dinheiro pra ele, o homem não entende às vezes essa coisa de você, né? Tem que, ai meu Deus, parecia, e aí Deus estava trabalhando em mim nisso, porque parecia que era sabe, meu Deus, tem que pedir dinheiro, aí vai dizer não, aí você tem que se submeter, não ter o seu dinheiro, mas Deus estava construindo em mim algo que eu precisava ter também. Sim, trazendo um conserto ali, trazendo um conserto ali, né? E não era que ele dizia, não, olha isso, né? Mas era o meu orgulho da independência. Exato. Que precisava ser quebrado. Tipo assim, você tem uma profissão, você é conhecida, reconhecida profissionalmente e tá aí tendo que pedir dinheiro pro teu marido. Não era um orgulho meu. Né? E Deus precisou quebrar isso. E foi o tempo que eu mais recebi provisão de Deus, aonde eu pude, né, ver o cuidado do meu marido comigo, aonde eu pude também aprender a controlar as minhas finanças,
a entender, não, isso aqui pode, isso aqui não pode. E Deus a gente só reconhece quando a gente passa realmente, né, a viver algo que a gente não viveu ainda, não experimentou ainda, né? E realmente, eu também, acontecia isso comigo, né? E Deus me fez passar momentos que eu dependia do meu marido. Sim. Então, assim, é questão de trazer também a nossa humildade na nossa essência, né? E até resgatar a nossa identidade, né? Exato. Porque às vezes a gente faz disso um obstáculo, né? Como eu fiz, como você fez, né? Um obstáculo pra falar, meu Deus, eu sou independente. Então, eu não... pedir dinheiro pra homem, né? É o fim, né? Pedir dinheiro... Deixa eu comprar o que eu quero, deixa eu fazer, né? E hoje, né, pastora Gabi, assim, tem essa preocupação porque o número de divórcios tem crescido muito, assustadoramente, né? Então, será por quê? Né? Será que muitas mulheres hoje, né, estão se achando tão independentes, né? Eu tenho meu trabalho, tenho minha renda, eu tenho sucesso financeiramente, então isso começa a trazer um desgaste para o relacionamento, né? Então, assim, claro que é importante, né? Você ter o seu trabalho, ter prosperidade, né, naquilo que você faz, né? Ter um sucesso como profissional. Como que é digno isso? Como que faz bem para a mulher, Sim, né? E Deus nos fez para conquistar mesmo, né? Mas nunca esquecer de quem você é, nunca esquecer, né, a responsabilidade que você tem, né, com seu esposo, com seus filhos, para que venha a ser realmente pleno, né? Venha a ser realmente completo. E você pode ter, né, depois desse período que Deus queria consertar essas coisas na minha vida, né? Eu voltei pro mercado de trabalho. Mas por que eu fiquei parada? Porque eu precisava ser quebrada, né? Eu precisava entender isso, porque às vezes a gente se perde, né? Sim. Em alguns momentos da nossa vida, por ser tão independente, né? Verdade. E aí, assim, você pega uma mulher... Eu também era de números, como você, né? Contadora, né? Contadora. E aí Deus pega e começa a colocar a gente pra trabalhar com gente, né, Márcio? Mas, na verdade, assim, você até pegou muito da sua história, né? Muito da necessidade de ver as pessoas, né? Pra Deus gerar esse projeto no seu coração, né? Porque, assim, hoje as pessoas, elas são desprezadas, são mal atendidas nos lugares que vão. E, às vezes, você vai comprar uma roupa, às vezes você não é bem atendido. É verdade. E aí, no projeto, eu queria dar esse jeito diferente, né? Valorizar cada pessoa que entrasse ali. Né? Hoje, você pode perguntar, né, as pessoas que fazem curso no nosso projeto, como elas são lá dentro, né? Como elas se sentem lá dentro. Então, assim, como eu disse no início, né, algumas chegam desconfiadas, de graça mesmo. Daqui a pouco essa pessoa tá levando um bolinho para compartilhar com as colegas de turma, né? Tá compartilhando a sua vida, a sua alegria, as suas experiências. Então, é um momento de convívio, porque nós vivemos numa sociedade a cada dia com menos tempo. É verdade. Onde tudo é muito rápido. E quando a gente para e olha no olho e dá atenção e valoriza quem está se aproximando de você, a história muda, né? Algumas pessoas, pastora, chegaram no projeto e falaram assim, olha, eu não ia falar. E isso já no final do curso, né? Aquela pessoa que às vezes vários dias chegou ali no projeto falando assim, eu não quero orar, eu não quero falar, eu não quero falar de mim, ferida. E aí o tempo passou, porque tem turma que gosta de orar, tem professor que gosta de orar e a pessoa fica muito à vontade, né? Quem quer acompanha a oração, sim. Outros a gente respeita, mas tem aquelas pessoas que entravam que não aceitavam nem oração e no final do curso ela falava assim, olha, eu entrei assim, sabe por quê? Naquele primeiro dia de aula, a minha vontade era me jogar lá do viaduto do Meudon, porque eu estava passando lá e ainda estava sem esperança. E aí eu encontrei com uma amiga que estava vindo fazer o curso e ela me chamou. E hoje eu sei que Deus me ama, que eu tenho valor, que eu posso muito mais do que eu imagino. E hoje essa pessoa está com seu negócio, né? Abriu ou um salão de cabeleireiro, ou então está dando aula de alguma coisa, ou então está fazendo biscuit, está recebendo encomendas de aniversário, gerando renda. Então, assim, não importa o momento que você esteja passando, mas ele não é determinante. Né? São momentos que vão passar, são fases que vão passar, mas é importante aproveitar essas oportunidades que Deus tem dado, né? E dizer que é possível, né? Deus, ele transforma qualquer situação. Nem sempre ele vai nos livrar de algumas fases que a gente tem que passar, mas lá na frente vai ser vitória. Como é que foi para você desconstruir assim, né? Porque a gente tem a nossa personalidade e
quem olha, né, quem olhava assim para você, embora esse contato tudo com as pessoas, assim, você falou, né, a timidez, né, às vezes a gente é julgado pela timidez por ser reservado, né? Isso. E isso não é errado, você ser uma pessoa reservada, porque às vezes a gente se reserva para observar mais e não permitir que coisas erradas entrem. E às vezes a gente é tido como a excluída, né? Até no meio onde você vive também. Né, no meio onde você decidiu entrar, Sim. né? É muita quebra. Como é que foi isso pra você, essa desconstrução, assim, de a Márcia... Porque a gente tava até conversando, né, que você começou a fazer uns videozinhos, né? Foi. Você falou assim, ai, que dificuldade de fazer, porque eu não gosto, né? Eu sempre, como você disse, eu sempre fui muito reservada, assim, de não querer aparecer. Se eu chegasse num lugar, depois que todo mundo, eu chegava assim, pisando bem macio, pra não chamar atenção, sentava lá atrás, pra ninguém me ver. Né? Então, era uma coisa minha. Até porque você tem épocas, situações na sua vida que você começa a falar algumas coisas, daqui a pouco vão distorcer, né? Daqui a pouco vão se aproveitar. Se aproveitar, exato. E aí eu sempre fui muito na minha, né? Mas só que, assim, eu comecei a enfrentar. Como foi desconstruir? Confiar em Deus e enfrentar, ir pro meio. Enfrentar as dificuldades, Sim. enfrentar o medo, o receio e dizer, se eu falhar, eu vou tentar de novo. Se eu falhar, se eu errar, eu vou tentar fazer diferente, eu vou tentar consertar. E entender que você é gente, né? Entender que Deus queria me usar de alguma forma, eu não poderia me esconder, né? Deus, ele chamou a gente para viver uma vida em abundância, uma vida que a gente vai progredir, uma vida que vai beneficiar outras pessoas, uma vida de entendimento, uma vida de compreensão, uma vida que você vai se colocar no lugar do outro, mas para isso, muitas vezes, você tem que ser a voz do outro, você tem que brigar pelo outro, no bom sentido, né? De defender, de estar junto, de se mostrar amigo, de guardar as pessoas que desabafam coisas com você, né, de proteger. Então, assim, o desconstruir foi exatamente enfrentar e confiar em Deus, né, e dizer, não, eu posso, por que eu não vou? Por que né, muitas vezes o ímpio está sendo direcionado para fazer tantas coisas, né? E a gente... Pela sua mente, né? Pelas suas próprias habilidades, pela sua própria força. E por que não a gente, né? Que está buscando uma vida no altar, que está buscando se consertar a cada dia, por que não me deixar usar por Deus, né? Pela autoridade que vem de Deus para minha vida. Então eu vou me permitir. E tudo que eu faço é com muito temor a Deus. Até mesmo nas sessões da Câmara, antes de entrar, é oração, Senhor, me direcione nas palavras, naquilo que eu vou dizer, em cada projeto de lei, em cada moção, né, que eu faço, tem que ser por aprovação de Deus, né? E tem coisas que não vão, porque eu sinto que não é para ir, né? Deus não está permitindo. Tem coisas que é para insistir mais um pouquinho, né? Então, assim, para saber quando é e quando não é muita oração, é muita... providência mesmo de Deus, né? Interveniência do Espírito Santo, porque pela nossa própria força é um perigo. Não, e assim, a gente, né, tava conversando, né, quando a gente teve junto, e você tava, né, até compartilhando comigo, porque são quebras de todos os dias que você vive, né? Porque quantas vezes você precisou ir até lugares, ir até pessoas, onde eu falei assim, não, eu não iria. Se fosse a Márcia antiga, eu não faria. Mas hoje eu preciso, não, deixa eu ir, deixa eu fazer. Sim. Deixa eu ir, deixa eu enfrentar, né? Enfrentar, né? Às vezes pessoas, né, com poderes, né, terrenos, isso. Pessoas que você fala, não vou, não quero, mas ali talvez vai abrir uma porta que vai beneficiar uma população, né? E o meu marido, ele me incentiva muito. O Cleiton me ensina muito, pastora. Ele me incentiva, ele fala, vai, vamos fazer, vão acontecer. E isso é uma bênção, né? Você ter o apoio do marido ali. Então, isso me dá muita... Que é um conselho, é uma experiência, força. É uma direção, né? Exato. Por mais que hoje você, somos figuras, né, que exercem autoridade na cidade, mas a gente tem um suporte, sim, né, de um sacerdote que está ali aconselhando, direcionando, né, nas nossas áreas, no que a gente tem que fazer, na profissão, na vida ministerial, no trabalho. Isso faz toda a diferença, né?
Faz toda a diferença, porque você precisa de uma cobertura, né? A partir de dentro de casa mesmo. Isso aí. Né? Você sair sem a concordância do teu esposo, né? Você fazer coisas, realizar coisas sem a concordância, essas coisas não vão ser duradouras. É verdade. Né? Vai, pelo contrário, vai gerar um desgaste. E eu costumo fazer assim. Eu não sou de determinar dentro da minha casa, eu vou fazer desse jeito. Sim. Jamais. Agora, se eu sinto de Deus que é para fazer aquilo que eu quero, mas não determino porque eu não tenho um respaldo, né, bíblico para isso, eu começo a orar, daqui a pouco Deus começa a mudar, que aí o próprio marido, ou então a filha e tal, aí chega e fala quando assim, você vê, vamos tá fazer tudo aquele desse negócio, jeito. tá? Então Deus, ele faz acontecer, né? Quando você tem um plano, que ele é bom, que ele é justo, agradável, de boa fama, e talvez algumas pessoas em volta não estejam entendendo, Deus, ele vai dar um jeito de convencer, né? Ele vai fazer acontecer. Como aquilo que você de repente quer fazer, mas não é para fazer, Deus também vai mostrar e vai falar, não, para aqui, né? Aqui não. Então, assim, é importantíssimo ter essa direção de Deus, né? Pra E tudo. a gente, assim, né? Eu vejo que muitas pessoas, quando a gente recebe um título, um cargo, alguma coisa, as pessoas esquecem que tem o título, mas tem a pessoa, né, Márcia? Pastora. Você tem o título, mas o título foi uma ferramenta que Deus te deu para exercer algo. Exato. Mas tem a pessoa, né? E às vezes a pessoa esquece. E aí quando o título, né, chega em determinado lugar, que não é o título, é uma pessoa que está chegando, né, seja onde for, seja numa escola, seja numa empresa, seja numa evento visitação, social, num aniversário, num casamento, numa igreja. Muitos já, infelizmente, né, julgam. Olha, tá vendo? Tá aqui, já A tá gente aqui estava e conversando sobre isso, né? Sobre, às vezes, as coisas que você passa pelo título público que você ocupa hoje, né? Exato. Mas, e quando as pessoas veem um ser humano, como foi a pastora Gabriela comigo, né? Você viu ali a Márcia. Isso aí. Né? E a gente teve essa aproximação, porque você não viu o título, você viu a pessoa, né? A história. Sim. Então é importantíssimo a gente poder respeitar, né? Porque acontece, vamos supor que aconteça um escândalo com o professor, não sei da onde. A gente vai generalizar todos os professores? Exatamente. Mas de maneira nenhuma. A gente vai ver a conduta, a pessoa, quem ela é, né? Tentar entender a história dela, tentar entender o porquê. Então é importantíssimo isso, né? Tanto, né, pastores, né, a área eclesiástica, tantos políticos, né, quantos que erram, quantos que fazem coisas incorretas, mas tem aquelas pessoas que são sérias. É verdade. Tem aquelas pessoas que estão lutando pelo bem, né, que estão lutando pelo melhor, né, como ela chegou ao poder, né, de que forma ela chegou, né, então assim, em tudo a gente vê muito, Deus, ele permite, né, que pessoas cheguem, né, claro que tem aquelas que vão errar, tem aquelas que vão vacilar, tem aquelas que vão fazer o contrário de tudo aquilo que ela prometeu, mas tem aquelas que estão lutando pelo bem, né? Que estão lutando para que as coisas se realizem. E a gente precisa acreditar nisso, Exato. né? Porque, assim, é aquilo que você falou, eu fico... e a gente, eu dentro da minha área também tem, né? Chegou a pastora. Não, eu não sou a pastora, eu sou a pastora, sim, mas eu sou a Gabriela, que ri, que chora, que tem problema, que tem dia que não vai estar bem, que tem uma história, que... E é aquilo que você falou, né? Quantas vezes a gente precisa enfrentar, né? E vocês até, muito mais, vocês que têm cargos públicos, cargos políticos, né? Se chegar no restaurante, ó, tá vendo? Tá chegando aqui porque tá querendo se expor, porque tá querendo alguma coisa. Sim. Não, fez isso porque tá com troca daquilo. Acho que tudo é um interesse, Se né? vai num culto, tá vindo aqui porque e isso acontece sim, né? E vocês precisam também trabalhar, né, um equilíbrio emocional muito grande, porque tem lugares até que vocês nem querem ir por conta disso, né? Porque acha que já vai ser julgado, né? Por isso a importância, né, de não ver o título. De porque não ver o título. Você tá falando ali, você tá de uma igreja, por Deus, exemplo, você né? você não tá ali como a vereadora. Isso. Você tá ali como a filha. Como aquela que filha quer que cultuar precisa de cuidados, que ela quer cultuar a Deus ali com você, né, com o reino, com a igreja, que ela tem as suas causas para apresentar diante de Deus também. Então é importantíssimo, né, a gente ter esse olhar. A filha que precisa almoçar.
né? Exato. Que precisa ir num restaurante, que precisa comprar uma roupa. É isso aí. Que precisa ir no supermercado. Sim, que precisa viver como, né? Que vive, gente. Como a mãe que compra, que vende, que, enfim, né? Que tem filhos, Exato. né? Porque aí entra na questão da família também, que os filhos, né, precisam, porque você tem filhos que frequentam todos os lugares. Aí é o filho do vereador, é o filho da vereadora, é o filho do pastor, é o filho do presidente do banco. Mas você sabe, a psicologia hoje já fala o que a Bíblia já falava há muito tempo. E fala até hoje porque a Bíblia é atualizada, né? Fala da empatia. De você se colocar no lugar do outro. E Jesus já falava isso. Ele usava a palavra compaixão. Né? De você olhar para o ser humano e ver ali um coração batendo. E ver ali uma mente que pensa. Ver ali alguém que precisa de cuidados também. Como é importante a gente ter esse olhar. E quando eu fui visitar a igreja da pastora Gabriela, né, eu percebi esse olhar, né? No meu caso, a minha pastora também, né, que é uma pessoa muito amorosa. Então, assim, pastora, como é importante a gente estar se colocando no lugar do outro, receber o outro, esquecendo seus títulos, até porque todos têm coisas boas a oferecer, né? O ser humano, ele é bom, né? Ele tem um coração bom. Sempre tem algo para você Sempre tem oferecer. algo de bom para compartilhar, né? Para fazer a gente crescer também, a gente fazer com que o outro cresça. Então, como é importante a gente olhar a pessoa e não o título. Como que é assim, a gente ainda sabe, né, que as mulheres, elas têm ganhado cada vez mais espaço, né, pela sua habilidade e tudo, mas assim, ainda é um universo aonde cada dia você vê, na nossa própria Câmara, é você e a Érica. São duas mulheres. Sim, somos duas mulheres, são 19 vereadores e só duas mulheres, né? Então, assim, é algo assim muito... Não é injusto, não. Não é isso que eu quero dizer. Mas são duas, olha a balança, né? Mas ainda assim, nós somos respeitadas, né? Nós temos voz na Câmara. Os vereadores, eles respeitam, até porque por causa do trabalho que a gente faz. Você acha que mais mulheres não se candidatam, não entram na vida política exatamente pelas mesmas coisas que você pensou? Não é pra mim, isso é coisa de, né? Ah, sim, com certeza. Talvez muitas tenham essa vontade de ter um mandato, mas talvez fique aquele receio de encarar os desafios de uma campanha e de uma eleição. Né, mas muitas são capazes, né? Nós temos muitas mulheres na cidade hoje que são muito capazes de exercer o mandato, né? Algumas têm um receio, outras estão em outras atividades, né? Que não estão pensando nisso. Sim, sim. E nós precisamos dessa força feminina. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas, né? Nós precisamos de mais mulheres em tudo, né? A pastora Gabriela, né? Não são poucas pastoras titulares, né? Da igreja. E cargo político são pouquíssimas, é a minoria, né? É a mulher. O mandato hoje, a maioria são homens, né? Então a gente precisa dessa força feminina e não é só, não é para o feminismo, mas é o olhar que a mulher traz, né? É um olhar diferente, é um olhar mais empático, é um olhar que se preocupa com os detalhes. O homem, ele vê o todo, vê o global, e isso é importante, tem que ser feito assim. Os dois olhares são importantes, mas é preciso esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio, tanto na Câmara de Vereadores, como na de Deputado, como no Senado. Na prefeitura, em tudo, né? Em tudo. E assim, é interessante, assim, não aquilo que a gente falou, né? Os dois se completam. Quando Deus fez o homem e a mulher, ele deu papéis diferentes que se completam, né? Então a gente vê que os dois são importantes em todos os âmbitos, né? Da sociedade, né? Pai, mãe, a gente vê que, né? Todos são. Agora, a gente sabe disso, né? Que os homens, quando Deus fez os homens, o homem, ele é focado, né? Aquilo que você falou, a visão dele é uma coisa aqui. Tanto que a gente, em casa, a gente vê. Às vezes o marido vai lá, tô procurando tal coisa aqui. Tá ali, a gente já sabe onde tá. Não, mas eu tô olhando aqui, não tô vendo. Ele olha o todo, né? A gente não, tá ali. Aí a gente vai e fala assim, tava aqui. Ué, tava, eu não tô vendo. Então, assim, isso é comprovado. As mulheres, elas têm facilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. Ela consegue se concentrar em várias coisas. Né? Então, por isso, a mulher tem esse olhar diferenciado e por isso ela precisa estar nos cargos públicos e nas mais diversas áreas, né? Porque o homem, ele tem um olhar mais amplo e ele é muito prático. E isso é importante também. Estala o dedo, ele resolveu, mas e os detalhes? Ele resolveu, mas e a minuciosidade da coisa que pode dar um probleminha lá na frente? A mulher já tem aquele cuidado, né? Então,
Aliás, os dois são de extrema importância. Exatamente. Tanto o homem quanto a mulher. E deve haver esse equilíbrio aí. E assim, são quebras, né? São coisas, igual você chega, você, Eric, graças a Deus você tem uma cidade, uma Câmara que respeita muito. Mas nem todos os lugares é assim. Às vezes, até na vida pública, lugares que vocês vão frequentar, você vai ver que existe ainda, né? Olha, assim, né? Ainda existe esse preconceito, né? Em duvidar da mulher ocupar do que a cargos mulher pode. importantes. Exato. Existe esse preconceito muito forte ainda, né? Até de correntes, né, mais antigas, aquela coisa ali que é mantido, né? Sim, mas a gente tem, assim, Deus tem capacidade, que a gente verdade, tem conseguido mostrar que a mulher tem habilidades que são bem aproveitadas, né, em qualquer área. E assim, né, Márcia, a gente conversando e com todas as atividades que você tem, né, que a gente vê que você se dedica naquilo que você tem feito, você tem seus horários, é mãe, é esposa. E aí agora, né, a gente conversando agora não, né, que a gente tá no terceiro período, você ainda entrou em outra faculdade, né? Tá fazendo faculdade junto com a tua filha, né? Tô fazendo. Conta um pouquinho pro pessoal. Olha, tem sonhos que Deus realiza, naquele momento ali que você sonha, a curto prazo. Só que tem sonhos que Deus vai realizar anos depois. E quando eu era jovem ainda, eu sou, né? Até pastora, muito linda, sou novinha. Que isso. Mas quando eu era mais novinha, eu tinha um sonho de fazer psicologia. Só que era numa época que a mãe olhava assim e falava, Deus me livre, você não vai fazer. Eu passei por isso porque também. você vai passar muito perigo em outra cidade, eu não vou estar lá para te ver. E aí eu guardei na caixinha, né? Guardei, a vida foi me guiando, né, para outras profissões, para outras áreas. Eu entrei na administração de empresas, porque estava em rede bancária. Mas o sonho estava guardadinho lá na caixinha. E aí, depois de tanta coisa, né, depois de vir mandato de vereadora, eu já não... Sinceramente, eu não pensava em fazer outra faculdade. Até fazendo alguns cursos, né, sempre tentando melhorar em algumas áreas, isso sim. Agora, enfrentar uma outra faculdade, não. Aí, eu fui matricular a Isabela, minha filha, para fazer o curso de psicologia, de manhã, na Estácio. Aliás, nem tinha de manhã, seria para noite. E aí, cheguei lá, a faculdade de psicologia vai começar quando? Deve começar, eu fui em janeiro, deve começar em fevereiro ou março, mas não tem turma ainda para de manhã, por enquanto é à noite. Eu falei, tá bom. Aí passou o tempo, voltei, fui inscrever Isabela, inscrevi na parte da noite. Aí ela falou assim, você quer finalizar mesmo à noite? Porque abriu de manhã. Abriu de manhã? Poxa, de que horas a que horas? Começa 7:50, termina 10:30. Eu falei, poxa vida, que legal. Aí veio aquela luzinha assim, eu falei, mas fiquei quieta, não falei nada, inscrevi minha filha, fiquei feliz da vida, né? Minha filha, 19 anos, está no terceiro período hoje de psicologia. E aí fui para casa, comentando com meu marido, tudo certo, amor, já fui lá, já escrevi Isabela, né, como a gente combinou. E ele olhou para mim, ele falou assim, o que você tá esperando? Aí eu... E corri e fui fazer a minha inscrição. E aí eu tô vendo como a psicologia tem me ajudado no mandato. Até porque a saúde mental hoje vive assim, quase que um colapso. Né? São muitos problemas mentais, né? A população tem adoecido de uma forma assim assustadora. Então, assim, tem me ajudado até para a política pública nessa área também. Sim. Então, tem somado muito no mandato. Né? Eu claro, estou no início ainda, mas tenho visto assim, tenho crescido muito, né? E somado naquilo que vai de encontro à nossa população. Então está sendo bênção, né? Só que a minha filha teve que passar para a noite, né? Daqui a pouco ela vai trabalhar e eu tô na parte da manhã. Mas só tá somando. Só tá somando, eu quero te ver lá comigo. Porque ela falou assim, tem que fazer. E assim, é lindo, né, a gente ver, porque isso fala de você estar buscando sempre o aperfeiçoamento e também, assim, né, aquilo era um sonho. E você que lida com gente, né, a gente poder também olhar para você e vendo que, mediante a tantas demandas que você tem hoje, quando a gente aprende a administrar o nosso tempo, né? Exato. E Deus tá ali alinhando, a gente consegue. Porque você poderia falar assim, nessa altura dessa vida... É interessante, né? Porque a gente pensa assim, você casa. Aí você fala, nossa, eu tô sem tempo. Porque eu sou casada, tô cuidando da casa e trabalhando fora. Aí você tem um filho.
Aí você fala, nossa, não tem tempo, porque eu tenho um filho, sou casado, trabalhando fora. Daqui a pouco você tem outro filho. Eu tenho 2 filhos, eu trabalho, e as coisas vão vindo. Ah, agora eu tô fazendo um curso, não tenho tempo. E a gente sempre acha que não tem tempo. É verdade. Mas quando a gente se coloca assim à disposição, né? E aproveitando as oportunidades, eu não sei como eu tenho conseguido tempo. Mas assim, é tudo corrido, é muito trabalho sim, mas a gente vai dando conta. Porque se lá atrás eu só tinha uma filha, né? E falava que não tinha tempo. Então, A assim, gente nunca hoje, vai ter olha tempo, quantas né? coisas, Se a né? gente for olhar, a gente nunca vai ter. E o mandato, ele exige muito de você, né? Porque tem as sessões à noite na Câmara, terça e quinta. Mas quando eu não estou na Câmara durante o dia, se eu não tiver atendimento na Câmara, eu estou na rua, eu estou vendo as demandas dos bairros, eu estou visitando servidão, eu estou indo nos bairros, daqui a pouco eu marco um horário na Câmara, alguém quer falar comigo, né? Ou então uma reunião. Sim. E aí a gente, assim, é muito dinâmico. Né? Às vezes eu estou em casa no domingo, esses dias mesmo, eu estava domingo em casa, uma pessoa passou e tocou o interfone e precisava de uma melhoria para a servidão. Então o nosso trabalho ele não para, é o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Você vai na igreja, tem demanda, você vai no dentista, tem demanda, você vai fazer compra, tem demanda. Então assim, mas graças a Deus que as pessoas têm essa liberdade de chegar pra gente e solicitar, porque nós somos essa Fala voz. de acessibilidade, nós somos né? essa ponte, né, com a população e o executivo. Então, assim, é muito bom a gente poder, as pessoas terem essa liberdade de encontrar o vereador e falar, de procurar o vereador na Câmara, achar e o vereador receber e atender aquela pessoa. Né? Então, é importantíssimo isso. Daqui a pouco eu saio daqui e vou atender uns estudantes que vão fazer um trabalho, né? E me escolheram para ser a representante ali que vai estar fazendo uma entrevista comigo, um trabalho de escola. Então, isso é muito gratificante, né? E a gente vai se colocando, como eu disse, por compromisso, né? A gente se coloca à disposição e tenta fazer o melhor possível. E em todas as áreas, né, Márcia? Porque às vezes a gente vê aquele empresário que começou, né, ali pequeno, começa a crescer, ele perde a acessibilidade dos seus funcionários, das pessoas que querem. Então isso leva às vezes eles para um patamar tão distante que ele já não consegue saber a necessidade do seu pessoal ali. Eu acho que em todas as áreas que a gente assume uma responsabilidade de liderança, a acessibilidade a gente nunca pode faltar. É não perder a sua essência, né? Isso aí. Por mais que... Porque no início, quando você começa, né? Depois da prova toda que você passou e você tem as respostas, né? Você tem o milagre realizado. Sim. A sua essência, ela tem que continuar exalando, né? Você... Por mais que o tempo seja corrido, que seja curto, por mais correria, por mais demandas, por mais coisas que você tenha a fazer, ainda assim você consegue parar com alguém. É verdade. Ainda assim você consegue dar atenção, você consegue estender a mão, você consegue ajudar. Você consegue ser amigo, né? Porque senão qual o sentido que vai ter a nossa vida se a gente só pensar em conquistar, no status? Conquista. Que sentido tem? Se não é para o outro também. Se não é uma ferramenta que vai abençoar outras pessoas. Não tem sentido. Não tem sentido. Fica sem propósito, né? Exatamente. Ai, gente, olha, ele já levantou a plaquinha ali pra mim. Falei, você tá vendo como é que passou rápido? Foi rápido. E a gente nem fala. E Márcia, assim, gente, pastora, o que você vai me perguntar? Eu falei, gente, vai fluir na hora, que a gente não combina nada, né? Não, e a gente não conversou sobre o que seria perguntado, né? Não, nada. Porque a gente vai aqui, né, de acordo com o que Deus vai, né? Mas eu queria que você deixasse, Márcia, uma mensagem, né? Você trabalha muito forte, né, no teu curso, essas coisas com, né, de sonhos, de projetos, sua própria vida, né? É uma história de uma mulher que assumiu a posição da sua missão, sim, né? E que teve lutas, sim, teve momentos onde precisou orar, clamar, né? Por muitas áreas da sua vida, e Deus foi fazendo. E a gente sabe que tem pessoas aqui, tem mulheres, tem homens que vão estar nos vendo, que podem estar pensando assim, meu Deus, eu tô sem propósito, eu só tenho missão, eu não acredito que eu possa, né, vencer, e eu às vezes tenho uma missão e eu não quero me expor, eu não quero, né, sofrer críticas como Jesus sofreu, porque na nossa vida não tem jeito, a gente aprende, não é fácil, às vezes a gente ser injustiçado, a gente passa, mas quando a gente sabe que Deus tem pra gente, a força de Deus é maior. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que precisam assumir sua posição. Bom, a primeira coisa é dar o passo de fé. Começa. Né? Começa naquilo que Deus está te impulsionando, porque você sabe o que é. Né? Lá dentro você sabe o que é, o que você precisa fazer. O passo de fé, confiar em Deus,
não ter medo, né? O medo que eu digo, tem coisas que a gente precisa ter medo, até para Sim. poder se guardar, né? Se prevenir. Agora, o medo que eu digo é não ter medo de enfrentar os desafios, né? De ser corajoso, de ser corajosa, de enfrentar aquilo que Deus está colocando diante de você, porque nada é fácil mesmo, não. Mas se a gente pensar no medo, pensar nas circunstâncias, a gente não avança. Então, assim, primeiro passo de fé, começa com o que você tem. Ora a Deus, confia em Deus, deixa de lado todo o medo e vai. Porque eu acho que quando a gente pensa muito, a gente não executa, né? A gente não flui, a gente não avança. Aí na ousadia, né? Exato. E busca na sua essência, né? A sua verdade, aquilo que você acredita, e vê se está alinhado com aquilo que Deus quer. E quando eu vou citar de novo, né? Tudo que eu quero fazer, eu me baseio na palavra de Deus quando diz: é justo, é de boa fama, é agradável, é louvável. Nisso pensai. Então, se aquilo que você quer fazer é bom, faça. Faça sem medo, porque quando o projeto é bom, Deus assina embaixo. É verdade. Né? Coloca diante de Deus e tudo vai dar certo, tudo vai fluir. Mas é importante começar. Quando a gente planta as sementes certas, os frutos vão vir. Amém. Né? É verdade. Aí tudo parte de semente, né? Isso. E se as nossas sementes são sementinhas. justas, são dignas, elas vão gerar frutos dignos, né? Elas vão florescer, vão gerar frutos dignos. É isso aí. Mas tem que começar. Mas tem que começar. Ai, gente, que bate-papo bom. Márcia, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui, né? Como eu aprendo com você, pastora Gabriela, né? Como Deus nos conectou, né? Eu creio que para um grande propósito. Amém. Né? Amém. E eu sei que grandes coisas Deus vai fazer através da sua vida, do seu ministério, né? Não só lá dentro do meu dom, mas na cidade inteira. Amém. Você tem encorajado muitas mulheres, né? E é um presente para mim receber a tua amizade. Alegria. E, gente, ó, isso aqui não é fake, não. Né? Porque nada que eu faço na minha vida, né? A gente só ora pedindo a Deus para conectar a gente com mulheres de Deus. Então, Amém. assim, nada que a gente faz aqui é fake, é forçado. É tudo natural. Tudo tudo natural. que Deus traz, né? E a gente não combinou nada, né? Foi fluindo. Verdade verdadeira. Então, eu quero, né, agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer a Deus que Deus tem feito, né, e que Deus possa te usar mesmo como uma luz Amém. nessa cidade. Amém. Seja qualquer posição que você esteja ocupando aqui, seja sendo uma vereadora, seja sendo a dona de um projeto social para alcançar mulheres, seja sendo uma mulher de Deus que tem Amém. mostrado para mulheres como ser esposa, seja sendo filha de Deus, Amém. seja sendo mãe de suas filhas, seja sendo filha dos seus pais, né? Seja sendo a esposa do Cleiton, Sim. mas que em qualquer lugar que Deus te coloque, em qualquer posição, né? Que você saiba que a sua voz tem feito a diferença. Amém, amém. Sendo a Márcia. Amém. Obrigada, pastora. Obrigada. Até fiquei emocionada aqui. Mas obrigada pelo teu carinho, né? Pela confiança de estar aqui contigo. É um prazer, né? E que Deus também faça grandes coisas. Eu sei que Ele vai fazer na sua vida que você nem imagina ainda, mas Ele vai fazer. Aí a gente dá aquele tchauzinho pra aquela câmera ali, igual você tava Aqui? vendo. Ali, essa ali. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe. Beijo. Compartilhem. Compartilhem porque eu sei que vai inspirar, abençoar muitas mulheres que precisam ouvir um pouquinho, porque isso aqui é um resumo da história da vida da Márcia, né? É só um pouquinho. Só um pouquinho. Né, Deus proporcionar, a gente veio para contar várias etapas, né? Mas que você se inspire aqui, você veja que você pode muito mais, ok? Beijinho no seu coração. Tchau, tchau. Tchau.